Shalom, igreja. Graça e paz também. Amém. Vamos lá. Um dia de muita alegria, né? O Medeiros já falou, né? Feliz com a família. Renata, Rogério, né? Seus filhos. Ele falou, Ricardo, daqui uns dias está chegando minha filha aí, você precisa conhecer, tá? E a gente fica muito feliz quando a gente vê pessoas que a gente ama felizes. Então, nós estamos muito felizes com a presença de vocês. Também é um prazer imenso. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos. Nós vamos ler o capítulo 17, os versículos de 1 a 4 e depois de 10 a 12. Atos 17, de 1 a 4 e depois de 10 a 12. A letra acho que vai estar um pouquinho pequenininha, mas se os irmãos não conseguirem enxergar bem aí, dá uma olhada no smartphone, na Bíblia aí, em papel. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, ela diz o seguinte: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos, e muitas distintas mulheres. Aí no versículo 10, e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Medeiros já orou pela palavra, então nós vamos direto à palavra de Deus. Irmãos, o tema desse ano, vamos falar juntos? 2019, um ano para crer e crescer. Olha, ficou bom o ensaio. Vamos lá mais uma vez? 2019. Um ano para crer e crescer. Amém. Esse é um ano que a gente está muito disposto a cada dia mais crer no Senhor, aumentar a nossa fé no Senhor, crescer numericamente, sim, crescer em espiritualidade, crescer organicamente, como o pastor já falou algumas vezes. Nós temos esse desejo. Mas como nós podemos fazer isso? A palavra de Deus nos dá várias fórmulas, várias maneiras de fazer isso. E esse texto é uma delas, uma forma que nos ajuda a crer mais e mais no nosso Senhor Jesus e também a crescer em todos os aspectos das nossas vidas. E só para a gente entender o que está acontecendo aqui, Paulo está fazendo sua segunda viagem missionária. Ele saiu para falar a respeito de algumas decisões tomadas em Atos 15, que são decisões de um concílio. Ele sai para falar e, de repente, ele está disposto a ir para uma cidade chamada Bitínia. E aí ele começa a querer ir para lá e o Espírito impede. Aí ele muda de caminho, vai para Éfeso e aí o Espírito o impede novamente. E aí aparece em um sonho uma visão para ele, Deus fala para ele, um varão macedônio fala para ele, olha, venha e ajuda-nos. Então Paulo entende que eles deveriam ir para a Macedônia. Eles vão primeiro para a cidade de Filipos, lá ficam durante um tempo, e depois vão passando por outras cidades, fala ali Anfípolis, Apolônia, até que eles chegam em Tessalônica. E aí Paulo sempre tinha uma estratégia, até porque a palavra de Deus fala, Jesus fala, olha, vão anunciando os evangelhos, primeiro aos judeus,
depois aos gentios. Gentios, para quem não sabe, é aqueles que não são judeus. Então, o que Paulo faz? Primeiro ele vai na sinagoga, onde encontram-se os judeus. E o texto fala que Paulo arrazoou durante 3 sábados seguidos, falando e demonstrando que Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento. E depois de Paulo falar tantas vezes, os judeus, alguns poucos judeus se convertem, e gentios, muitos gentios se convertem, muitas mulheres, mas o que acontece é que os outros judeus que não se converteram começam a perseguir a Paulo. Então Paulo vai para a casa de um senhor chamado Jason, e as pessoas vão depois tentar encontrá-lo lá na casa de Jason, não encontram, até que o pessoal falou, vamos mandar Paulo para outra cidade. Paulo caminha aí mais ou menos 2 dias e meio e vai para uma cidade chamada Bereia. Cidadezinha com nome bonito, né? E aí chega lá em Bereia, as coisas são um pouco diferentes. Paulo começa a falar do Evangelho, e os bereanos começam a ter interesse por aquilo que estava acontecendo. E eles se interessam mais e mais, ao ponto de irem todos os dias na sinagoga e conversar, examinar as Escrituras para ver se é exatamente o que Paulo está falando, se verdadeiramente tudo aquilo que Paulo fala é verdade. Resultado, muitos judeus creram. Gentios e mulheres também de alta posição creram. O resultado entre gentios e mulheres, aqui ele faz questão de ressaltar a presença de mulheres de alta posição que creram. Mas o resultado é semelhante nas 2 cidades. Agora, o resultado com relação aos judeus é muito diferente. Enquanto em Tessalônica alguns judeus se convertem, em Bereia muitos judeus se convertem. Isso é maravilhoso, a gente vê, mas entender também por que isso acontece. E aí, como nós vamos falar hoje, nós vamos falar sobre os bereanos, os nascidos em Bereia. Né? Ficou um nome estranho, acho que o pessoal olhou a chamada, o que são bereanos, né? Mas são os bereanos, aqueles que nós desejamos ser como eles, que têm mentes nobres e corações cativos. Há uma diferença séria entre essas 2 cidades, mas ele fala no versículo 11, que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. E aí a gente precisa entender o que seria esse mais nobres. Será que seria por questão de riqueza? As 2 cidades eram muito ricas. Tessalônica talvez seria a sede de uma pequena região, ou a capital a gente poderia chamar. Era talvez a cidade mais importante ali daquela região, mas Bereia também era uma cidade rica. Tinha teatro, tinha água encanada. Olha, a gente tem água encanada aqui em todo lugar, mas naquela época era difícil, irmãos. Tem biblioteca em Bereia, tem um centro comercial, artistas e atletas. Mas Tessalônica também é uma cidade extremamente importante, talvez muito mais rica. Então, ser nobre, nesse contexto, não quer dizer ser rico. Será que está ligado à cultura? Né? Bom, o pessoal de Bereia tinha artistas, atletas, né? Talvez seria uma cultura elevada, mas não é isso também. Poder, importância? Não é isso. Porque o texto nos fala porque eles são mais nobres. O versículo 11, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas de fato eram assim. Quando ele fala que os de Bereia eram mais nobres, ele está querendo dizer, os de Bereia, eles tinham a mente disposta, a mente aberta para ouvir e estudar a palavra de Deus. E por isso, o meu desejo é ser um bereano, nesse sentido, que tem mente nobre e coração cativo. Mais para frente a gente vai entender esse coração cativo. Mas, primeira coisa que a gente pode notar a respeito dos bereanos, e que é o nosso desejo também, é ter uma mente nobre, e que mentes nobres recebem a palavra com avidez.
palavrinha difícil, avidez, né? A gente não está acostumado, mas avidez, entusiasmo, disposição de mente. Aqueles de Bereia recebiam a palavra desta maneira. Já os de Tessalônica, nos 4 primeiros versículos, receberam diferente. É interessante ver os verbos usados aqui no versículo 2 sobre a exposição do evangelho de Paulo. Paulo arrazoou com eles acerca das Escrituras, expôs, demonstrou ter sido necessário que Cristo padecesse, então ele arrazoou, demonstrou, expôs, argumentou, discutiu, falou e falou, falou. Nós vemos um intenso esforço do pregador, daquele que está anunciando a palavra de Deus. Mas o texto fala muito pouco a respeito da resposta daqueles tessalônicos. Fala apenas que alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo. Quando a gente vai para Bereia, ele nem fala do esforço do pregador, ele fala mais do pessoal, né? Ele fala, olha, eles receberam com avidez, examinaram as Escrituras, iam todos os dias, e muitos deles creram. Muitos deles creram. Muitos tiveram o coração cativo. E a minha pergunta é a seguinte: como nós temos recebido a palavra de Deus? Nós temos recebido como os tessalonicenses, da cidade de Tessalônica, ou como os de Bereia? E aí eu explico um pouco melhor. O pastor Noedi, o licenciado Ricardo e outros que muitas vezes pregam aqui, têm falado, argumentado, insistido e trabalhado, mas sem resposta? Ou tem havido uma resposta da nossa parte em receber a palavra de Deus e colocá-la em prática? Pastor, na primeira mensagem que ele falou, o primeiro dos primeiros, do primeiro, tinha tanto primeiro que eu nem lembro quantos primeiros, né? Brincadeira. Mas ele falou, olha, irmãos, vamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. Mas ele falou o seguinte também, irmãos, a gente ensina, mas o colocar em prática é por conta de vocês. Quem transforma o coração é Deus, mas quem coloca em prática na nossa vida somos nós mesmos. Nós que fazemos as coisas. E será que nós temos ouvido a palavra insistentemente pregada e temos feito como o peixinho da Dory lá do Procurando Nemo, né? Lembram da Dory? A Dory, ela ouvia, oi, como que é o seu nome? Ah, tá, meu nome é Nemo. Ah, prazer. Oi, como é seu nome? Ela ficava perguntando porque ela esquecia as coisas rapidamente. E às vezes nós fazemos isso, irmãos. Escutamos palavras insistentes e de repente falamos, oi, quem falou? Alguém falou alguma coisa? Vivemos como o peixinho Dory, escutamos a palavra com desprezo, apatia. Né? Tinha um pastor, ele foi pregar na igreja dele, e a igreja dele estava com um problema de divisão entre presbíteros da igreja, né, famílias, e muitas pessoas ali estavam divididas. E aquele pastor um dia foi lá e pregou sobre comunhão. Falou, irmãos, nós temos que aprender a perdoar, nós temos que amar uns aos outros. Daí no outro domingo, o pastor voltou lá na frente, foi pregar e pregou sobre comunhão. Irmãos, nós temos que perdoar, amar uns aos outros. E ele foi fazendo isso e fez isso por 5 domingos seguidos. Até que um dia um dos presbíteros que estavam brigados chegou, pastor, eu não sei se está faltando conteúdo para o senhor, mas a Bíblia é grande, né? Tem bastante coisa aqui para ser pregada. Se o senhor quiser, o senhor pode pregar sobre outra coisa, não precisa pregar só sobre comunhão. E aí aquele pastor falou, vocês não estão mudando. Enquanto não houver perdão da parte de vocês, enquanto vocês não mudarem de vida, enquanto vocês não aceitarem esta palavra que está sendo pregada, eu vou continuar pregando sobre comunhão. Já pensou se a gente fizesse isso aqui? Eu acho, pastor, licenciado ia ser demitido no primeiro domingo, né? Com certeza, né? Bom, mas brincadeiras à parte. Mas, irmãos, muitas vezes a gente não tem colocado em prática o que
a palavra de Deus diz. E nós que estamos pregando a palavra, nós estudamos durante a semana, né? Nós nos esforçamos, nos preparamos para estar aqui, e nós fazemos isso com prazer, com alegria, como o Medeiros falou hoje, alegrai-vos sempre no Senhor. A gente faz isso com alegria, é um prazer para nós, e nós fazemos isso independentemente da resposta. Se a igreja responde positivamente ou não, nós vamos continuar fazendo com alegria, porque esse é o nosso chamado. Nós não colocamos condições ao Senhor quando nós aceitamos o chamado, mais ou menos como Isaías, quando vai lá e recebe um chamado de Deus, Deus chega e fala para ele: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? E Isaías levanta a mão: eu vou. Eu brinquei hoje de manhã que eu fico imaginando que é igual aquelas criancinhas que querem responder uma pergunta que a professora faz, né? Aqui, ó, eu vou, pode deixar que eu vou. Isaías falou: eu vou. Você não quer dar uma lida nas letrinhas miúdas do contrato do seu chamado, Isaías? Não, eu vou. Então Deus fala: tudo bem, você vai. Você vai e ninguém vai te ouvir. Os corações serão endurecidos. Você vai falar insistentemente, mas você não terá nenhuma resposta. Irmãos, nós aceitamos o nosso chamado e cumprimos, não porque teremos alguma resposta, mas porque é uma ordem de Deus. E se Ele quiser que não haja nenhuma resposta da parte das pessoas que nos ouvem, Ele fará assim. Nós nos entristeceremos, porque é o nosso desejo ver pessoas se convertendo, ver pessoas crescendo na fé, mas é Deus que manda, o reino é dele, nós obedecemos. Mas irmãos, como é gostoso quando a gente percebe que as pessoas estão respondendo ao chamado, respondendo ao que nós estamos falando. Como é gostoso quando as pessoas simplesmente saem lá e não simplesmente falam: olha, muito boa a palavra, mas chegam e falam: olha, que bom aquilo que você falou, aquilo vai me edificar muito, aquilo vai ser muito importante para a minha semana, que bom que você está colocando algumas coisas importantes para a nossa vida. Que bom que a palavra de Deus nos fala isso. Eu nunca tinha me atentado nisso na palavra de Deus. Como é gostoso a gente ver que a resposta do povo de Deus, como é alegre. Alegrai-vos sempre no Senhor, nós nos alegramos com isso. Mas, irmãos, os de Bereia, eles eram mais nobres. E eles recebiam com alegria, com disposição de mente, com avidez. E eles escutavam, só que eles iam lá procurar para ver se estava certinho. E iam colocando tudo em prática. Eles se preparavam para aquele momento, para estar ali, para ler as Escrituras. E eu acho que um dos momentos mais importantes para a gente receber a palavra com alegria, com avidez, é o antes da palavra. Quando a gente está no nosso domingo à tarde, o que a gente faz? Assiste Faustão, assiste o jogo. Não vamos falar sobre futebol hoje, porque São Paulo perdeu ontem, né? Para a Ponte ainda, gente. Não, mas a gente fica assistindo jogos, fica assistindo Faustão, e aí a gente chega no domingo, o pastor fala, nossa, lá vai ele falar aquele mesmo assunto, lá vai ele, ai. Quando a gente não se prepara, muitas vezes a gente chega com corações fechados para a palavra de Deus. Mas quando a gente se ajoelha e fala: Senhor, eu quero que o Senhor aceite o culto que eu vou prestar ao Senhor junto com aquele povo, mas também fale ao meu coração, eu quero ser alimentado pela Tua palavra, eu quero crescer na Tua palavra. Irmãos, pode ter certeza, faça um teste, se vocês já não fazem, né? Mas façam um teste, se ajoelhem domingo, pega os primeiros 15 minutos antes do culto, vai lá, chega aqui 10 minutos mais cedo, senta no seu lugar ali, lê a Bíblia, fala: Senhor, fala comigo neste culto.
Se prepare para o culto, porque quando nós nos preparamos, o Senhor fala poderosamente ao nosso coração. O Senhor pode falar em qualquer circunstância, mas quando nós estamos dispostos a receber, nós ouvimos melhor a palavra de Deus. Porque Ele vai falar, né? A questão é se a gente vai ouvir. Mas se nós não nos preparamos, muitas vezes nós vimos para a igreja com o coração fechado. E como nós temos recebido a palavra? Com avidez, com alegria, com entusiasmo, ou com apatia, indiferença, desinteresse? Quando a gente recebe a palavra com avidez, se a palavra vem nos confrontar nosso pecado, isso gera arrependimento. Se nós recebemos a palavra com avidez, com alegria, e a palavra nos confronta, isso gera arrependimento. Se nós recebemos a palavra com indiferença e a palavra nos confronta, isso gera um sentimento de acusação, um sentimento de ira nos nossos corações. Quando nós recebemos a palavra com entusiasmo, a cruz é esperança. Quando nós recebemos com apatia, a cruz é ofensa. É vergonha. Quando nós recebemos a palavra com alegria, Cristo é a promessa cumprida de salvação para nós. Quando nós recebemos com desinteresse, Cristo é simplesmente um profeta fanático que veio e morreu. Mas nós sabemos que Ele ressuscitou. Isso, glória a Deus, e por conta disso nós sabemos que a palavra de Deus é verdade. Nós sabemos que a palavra nos fala a verdade e ela enche os nossos corações. Precisamos receber a palavra com avidez, com disposição de mente. Mas nós não apenas recebemos a palavra com avidez, nós recebemos também com exame, com averiguação. Deixa eu explicar um pouco melhor. Lá no versículo 11 de novo. Os bereanos recebiam a palavra com disposição, mas depois o texto fala: examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Todos os dias eles iam para a igreja, para a sinagoga. E aí eu não falei, mas quem eram os judeus da época? Primeiro, vamos tentar pensar, quem eram os judeus da época? A Bíblia não existia totalmente como nós temos hoje. O Novo Testamento estava começando a ser escrito. Então, o pessoal tinha o Antigo Testamento. Os judeus eram aqueles que conheciam o Antigo Testamento. Os judeus eram aqueles sobre quem o Antigo Testamento contava. Então, quando a gente pensa nos judeus, eram os crentes. Eram os crentes da época. Então, essa palavra é muito atual, porque ela é para nós, crentes, cristãos que estamos aqui. Para gentios também, pessoas que não conhecem o Senhor também, porque muitos se converteram, mas também para crentes que vêm à casa do Senhor. Essa palavra é para nós. E aí o que acontece? Eles normalmente iam aos sábados na sinagoga para escutar o que era falado, mas esses bereanos iam todos os dias para ver o que Paulo estava falando. Será que é verdade isso que Paulo está falando? Deixa eu ir todos os dias. Pegavam os 15 minutos primeiros do primeiro dia, lá de todos os dias da semana, e iam lá. Irmãos, iam verificar se Paulo estava falando a verdade. E olha que interessante, porque lá, a Bíblia, até o Antigo Testamento, não tinha um exemplar para cada um. Então eles tinham que ir na sinagoga mesmo. Eles tinham interesse em conhecer mais a palavra de Deus, e às vezes a palavra de Deus que está na nossa casa, que está no celular, que a gente anda o tempo inteiro, e a gente não tem sequer curiosidade, né, de abrir o texto. Lá, eu tenho um aplicativo lá que fala de perseverança na leitura bíblica, né? Você está não sei quantos dias perseverando sem falhar um dia. Eu falo, nossa, que legal, né? Mas por que eu falhei aquele dia, né? Por que eu só estou há 20 dias e não estou há 21? Né? Por que isso aconteceu? Mas por que a gente, às vezes, não consegue sequer olhar a Bíblia? Que a gente tem tantos exemplares. Eu tenho, acho que, umas 10, 15 Bíblias em casa. Tem uma em alemão, né, linda? Oh, ganhei, né? Fiquei feliz. Mas, irmãos, a gente tem tantas Bíblias em casa, tem várias versões no celular, e a gente
Não consegue ler a Bíblia. Parar 5 minutos para ler a Bíblia, depois mais 5 para meditar e 5 para orar, 15 primeiros minutos do dia. Que dificuldade! Eles iam todos os dias, eles saíam de casa, se deslocavam, iam para um outro lugar, aprender mais e mais da Escritura. A Bíblia não é só para domingo, é alimento espiritual, e alimento se recebe todos os dias. A gente cresce, para os lados também, né? Mas a gente cresce porque a gente se alimenta, a gente tem saúde porque a gente se alimenta do alimento corporal mesmo. Mas e a nossa vida espiritual tem crescido? A palavra de Deus é instrução, é direção para a gente, ela nos ajuda a tomar decisões. Às vezes a gente toma tantos conselhos e não vai na palavra de Deus para saber o que a gente tem que fazer. Ela dá resposta para as nossas vidas, ela dá resposta para o que está acontecendo. Para os 10 meninos lá do Flamengo que faleceram essa semana, a Bíblia tem a resposta. Por que isso aconteceu? Por causa do pecado humano. Por causa do nosso pecado isso acontece. Por que caiu aquela barragem, se rompeu? Por causa da ganância que vem do pecado humano. A Bíblia fala isso, a Bíblia nos ensina, a Bíblia interpreta a realidade. A gente precisa conhecer, estudar. Se a gente quer um ano de 2019 para crer e crescer na vida espiritual, a gente tem que estudar a palavra. Se a gente quer crescer numericamente, a gente tem que estudar a palavra, porque como que a gente vai pregar se a gente não conhece? Se a gente quer crescer organicamente, a gente tem que estudar a palavra para ver como que a palavra nos instrui a crescer nos ministérios, em tudo que a gente tem feito. Estudar a palavra é essencial. E aí, momento merchandising. Né? Como diz lá no Polishop, né? Vamos falar de coisa boa agora. Irmãos, vamos ter a EBAC, olha, vai começar domingo que vem, momento para estudar a Bíblia. Então, só pega o seu papelzinho, retira aqui, se inscreva. De domingo já está quase lotado, então deem preferência para segunda à noite. Mas vamos estudar a palavra de Deus, um ano para crer e crescer. Numérica, orgânica, de todas as formas. Mas, irmãos, a gente precisa ter um estudo detalhado da palavra. Eu estava olhando no meu Facebook hoje, e eu olhei, fui contar quantas palavras cristãs, algumas postagens cristãs aparecem, seja com frases, né, com alguém falando alguma coisa. E eu notei que a cada 5 aproximadamente postagens, uma era cristã. Tá certo que eu tenho muitos amigos cristãos lá, então, por isso aparecem mais postagens cristãs, mas de 5, uma. E aí, talvez de 10 postagens cristãs, também uma a gente aproveita. Porque estão falando tantas besteiras. O problema é que muitas vezes a gente tem engolido essas besteiras. Eu falo que é uma concorrência desleal a nossa pregação aqui aos domingos com o bombardeio de informações que nós recebemos durante a semana. É uma concorrência extremamente desleal, porque a gente recebe informações e mais informações. Há um estudo nos Estados Unidos de que a gente recebe por dia 34 GB de informações. Eu acho que se eu fizer um download de 34 GB no meu computador, não vai acabar num dia. Meu computador é devagar, mas não vai acabar. A gente recebe tantas informações e muitas vezes a gente engole essas informações como sendo verdades. Um amigo meu assistiu um vídeo e ele ia pregar na igreja, ele me mandou, falou, Ricardo, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. E aí o vídeo falava, olha, você recebe a salvação se você cumpre ou não o seu chamado. Eu falei, gente do céu. Que heresia isso daí. A gente recebe a salvação pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Só por isso. E aí eu comecei a olhar aquele vídeo, eu falei, que superprodução, fantástico o vídeo. E aí eu falei para o meu amigo, olha, fantástico o vídeo que você me mandou. É lindo, os caras fizeram uma baita produção, tudo perfeito. O problema é que é mentira.
o que o vídeo falou é mentira, você não precisava nem perguntar para mim. Eu não falei isso para ele, né, para não ser deselegante, mas você não precisava ter perguntado para mim, você podia ter lido na palavra. A palavra é clara a respeito disso. Irmãos, às vezes a gente pega as informações e aceita e coloca, não, vamos lá, porque é isso mesmo. Eu acredito, porque se ele falou, é verdade, irmãos. Eu quero que vocês cheguem em casa hoje e vão ler o texto aqui para ver se eu falei alguma besteira. E se eu falei alguma besteira, semana que vem ou durante a semana, Ricardo, por favor, vem aqui. Olha, o que você falou aqui está errado. Eu quero ouvir barulhos de páginas virando enquanto eu estou pregando, porque as pessoas estão conferindo se o que eu estou falando é verdade, porque nós somos bereanos, pessoas que se interessam pelas Escrituras, pessoas que querem examinar se o que está sendo falado é verdade, porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. O que estiver fora da palavra de Deus, o que for contra a palavra de Deus, sejam sonhos, profecias, revelações, não vem de Deus. Não vem de Deus. Se incita a gente a pecar, se incita a gente a ir contra a palavra de Deus, você pode fazer que nem os pentecostais, está repreendido em nome de Jesus. Porque não é de Deus. Agora, se são palavras que falam a favor do que a Bíblia diz, aí nós podemos examinar, podemos meditar e pedir a confirmação do Senhor, porque eu creio, profecias existem, e eu não duvido disso, mas a palavra de Deus tem que ser cumprida acima de todas as coisas. Mas também eu vou contar a respeito de um outro vídeo. Eu vi um outro vídeo aqui hoje, essa semana. Eu fiz a bobagem de comentar nesse vídeo, porque depois todo mundo fica comentando e fica aparecendo lá nos meus status, lá, né? E aí eu fiquei, mas tudo bem. E esse vídeo ele falava sobre dízimo. Daí uma moça respondeu: olha, o que este homem falou não tem nada a ver, porque a palavra de Deus está escrito no meu texto, cada um dê como propôs o seu coração. Então eu dou se eu quiser, eu dou conforme a minha vontade. E aí eu fui ler o texto, eu fui procurar o texto que ele falou. E ele falava sobre proporcionalidade, ele falava, olha, cada um dê de acordo com as suas posses. E eu achei o texto. E eu escrevi lá para a moça, falei, moça, me desculpe, mas acho que só tem um texto aí na sua Bíblia sobre dízimos. Uma página atrás, porque ela falou de 1 Coríntios 9, 2 Coríntios 9, era 2 Coríntios 8 que ele tinha citado. Uma página atrás está escrito exatamente o que ele falou. Proporcionalidade. E eu falei, e aquela, não sei quais as respostas, porque eu simplesmente excluo. Mas, irmãos, muitas vezes nós nos fechamos para verdades bíblicas, porque a gente tem um conceito formado na nossa mente, e esse conceito é o que vai guiar. Eu gosto de um pregador chamado Jeremias Pereira, e ele vai falar um dia ele foi falar sobre predestinação, e ele falou, vamos falar sobre predestinação, mas antes disso eu vou fazer uma coisa. E colocou a Bíblia na cabeça. E aí ele falou, olha, é o seguinte, você tem que deixar de lado o que você pensa para entender o que a Bíblia está. A Bíblia está sobre as nossas cabeças, então o que a Bíblia falar, a gente vai crer. Porque muitas vezes a gente coloca os nossos conceitos de maneira mais forte do que a palavra de Deus nos fala. A gente acha que o que a gente pensa é mais correto do que o que a Bíblia diz. E a gente não quer sequer averiguar. Faz igual esses tessalonicenses que simplesmente se fecharam e começaram a perseguir a Paulo. E pior, eles se fecharam para a maior verdade da palavra de Deus, a mais importante para as nossas vidas. A verdade de que Cristo Jesus é aquele que o Antigo Testamento proclamava. O versículo 3 fala, olha, o Cristo que padeceu, ressurgiu dentre os mortos, Cristo é Jesus, o que eu vos anuncio.
e eles se fecharam para a maior verdade, mais importante verdade do Evangelho para nós. Às vezes nós nos fechamos para a palavra de Deus, e pode ser que a gente esteja se fechando para essa que seja a maior verdade. E eu digo com muito peso, irmãos, algumas pessoas acham que vão ser salvas porque elas vão fazer direito, porque elas fazem, porque eu faço. Porque é assim que a gente está acostumado. No nosso serviço, a gente é promovido se a gente dá bons resultados. E aí chega a palavra de Deus e ela nos envergonha, ela nos ofende, porque ela fala, olha, por mais que você faça, você não vai conseguir cumprir o que Cristo cumpriu na cruz. Ou seja, se a gente não crer que Jesus Cristo é nosso único Senhor e Salvador, e que Ele, o sangue dele foi suficiente para ser derramado na cruz por nós, a gente pode tentar ter a vida mais santa possível, mas não vai ter resultado. Agora, se nós cremos, nós temos uma vida santa com alegria e com gratidão, porque Ele derramou a sua vida na cruz por nós. Essa é a maior verdade do Evangelho. Se nós fecharmos os nossos ouvidos para isso, a condenação virá na certa, porque a palavra de Deus fala que a palavra não volta vazia. E ela não volta vazia para salvação, mas também não volta vazia para condenação, irmãos. Muitas vezes pessoas são condenadas porque ouvem a palavra de Deus e simplesmente recusam até o final da vida. A palavra de Deus também serve para condenação. Se nós não recebermos a palavra de Deus com alegria, com exame, e Cristo transformar o nosso coração, o Espírito transformar o nosso coração, irmãos, de nada adiantará ter vindo todo domingo na igreja. Continuem vindo, mesmo se ainda não receberam, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, e Ele pode transformar a vida de cada um. Irmãos, a gente precisa viver, conhecer a palavra, trabalhar nela todos os dias, para crescer espiritualmente, crescer no conhecimento. Vamos lá para o nosso texto, 2 Pedro 3,18, esse é o nosso texto tema. Deixem aberto lá, só para a gente ver, eu não coloquei ali, irmãos, mas para a gente ouvir as páginas virando, né? 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler todos juntos, todos que conseguiram encontrar? Vou aguardar aí. Abriram? Vamos ler. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como nós fazemos isso? Por uma vida com Deus, por uma vida de leitura da palavra, por uma vida de exame detalhado da palavra, do que ela nos fala. Bereanos. Esse é o meu desejo, ser bereano. Porque o resultado dos bereanos, com isso, muitos deles judeus, muitas mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens creram. E o texto no original diz: creram verdadeiramente. Eu creio que esses tessalônicos os tessalonicenses que foram persuadidos, como diz o versículo 4, e unidos a Paulo e Silas, eu creio que eles se converteram verdadeiramente. Mas o texto dá essa ênfase, que os judeus de Bereia creram verdadeiramente. Transformação no coração, porque leram a palavra, se abriram para a palavra, estudaram e cresceram na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e no conhecimento de Deus. E eles creram que tudo aquilo que o Antigo Testamento falava realmente era sobre esse Cristo a quem Paulo pregava. Resultado de mentes nobres,
mentes que recebem, volta um pouquinho só no outro ainda que eu esqueci. Mentes nobres que recebem a palavra de Deus com avidez e mentes nobres que recebem a palavra com exame. Eles recebiam com alegria, examinavam o resultado. Corações cativos, presos a Deus. Irmãos, e essa é a melhor prisão. Pode ter certeza que é muito melhor do que Curitiba. É a melhor prisão que nós podemos ter, porque essa prisão nos dá liberdade dos pecados. Essa prisão nos dá liberdade para vivermos como Cristo nos ensinou pela palavra, porque senão nós estamos presos nos nossos pecados, senão nós estamos mortos e escravizados ao nosso pecado, sem liberdade nenhuma para fazer o que é diferente de pecado. Se nós cremos, se nós entendemos o que a palavra de Deus nos fala e nós olhamos com amor, os nossos corações serão cativos ao Senhor. E essa é a maior maravilha que nós podemos ter, porque Ele será eternamente cativo a Deus. Irmãos, essa é a minha oração. Que eu seja um bereano, com mente nobre e coração cativo. E essa é a minha oração, que todos nessa igreja sejam bereanos, com mentes nobres e corações cativos, dispostos a receber a palavra de Deus, dispostos a conhecê-la mais e mais. Vamos orar ao nosso Senhor, pedindo que Ele faça de nós cristãos e cristãs bereanos, que se preocupam com a palavra de Deus. Amém. 2019, um ano para crer e crescer.